Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Caligares. Nós vamos falar sobre uma identidade divina empresarial que eu reconheci nas pessoas parceiras que eu tenho encontrado aqui em Ribeirão Preto. E hoje eu trouxe um grande amigo, um grande empresário, que é o Rafael Falaguasta, da pizzaria Falaguasta. Acredito que você seja muito famoso aqui, Rafa. E eu quero trazer um tema para você que vai me assistir no carro, vai assistir no YouTube. Eu quero trazer a identidade que a gente fez em você, Rafa, como uma identidade divina empresarial, que é a coragem. A coragem. E coragem não é pular no escuro. Coragem de verdade é se mover quando o céu já liberou, ainda que o chão não esteja pronto. E eu quero que você traga para mim como que você viu essa coragem, já que você está indo para Portugal, cara. Então, nossa, que loucura, hein? Primeiro, obrigado pelo convite, Jéssica, Nayara, toda a equipe da Caligares. É um orgulho muito grande ser o primeiro participante, entrevistado do podcast. E olha, você vê, a gente já está lá em Portugal, né, como unidade da pizzaria. Temos uma rede de franquias em menos de 4 anos aqui, 10 unidades, numa pizzaria que começou no quintal da minha casa, né? E o tema desse podcast, a identidade divina empresarial, faz todo sentido, né, com o momento, porque eu tenho certeza que foi obra de Deus na minha vida abrir uma pizzaria, porque eu não sabia nem fazer um miojo direito e de repente eu comecei a ter uma vontade absurda de fazer pizza, que eu comecei a fazer em casa, né? E abri as pizzarias. Hoje tem quase 100 colaboradores, né? A gente põe comida na casa de pessoas, né, de forma indireta, e eu me sinto orgulhoso disso, sabe? E hoje, depois de tanto tempo, você pergunta, você tem vontade de fazer pizza? Não mais. É mesmo, Rafa? Não mais. Então, talvez tenha sido o impulso necessário para que eu tivesse dado start nesta empresa, né? Que eu tenho certeza que é uma obra de Deus para poder proporcionar, né, oportunidades de emprego, para poder levar alegria para as pessoas, para poder levar alimentação na casa de famílias. Então, tem tudo a ver com a minha história. E, Rafa, eu queria trazer você um pouquinho lá para o Rafinha. Você lembra dele? Lembro dele demais. É ele que está aí, né? Não tenha dúvida. Você consegue trazer para mim um momento muito impactante em você, que exigiu de você muita coragem para ser algo que talvez as pessoas talvez iam criticar, iam falar de você, iam falar que estava errado, ou então é feio, e que exigiu de você esse passo de fé, porque é isso que você faz, né? Você, independente do que vão falar de você, independente do que vão dizer sobre o Rafael Falaguasta, independente se a pizza é boa, se a pizza é ruim, se a pizza é cara, se a pizza é barata, você dá o passo de fé. E eu queria que você trouxesse para mim o Rafinha fazendo isso. Eu queria que você ensinasse a pessoa que está te ouvindo, porque o que acontece com nós adultos, Rafa? A gente vai se tornando adulto, aquele adulto chato e ranzinza, e a nossa criança está aqui dentro, que foi quem impulsionou a gente a ser o que a gente é hoje. Sim. Então, eu gostaria que você trouxesse para mim um momento da sua infância que foi o primeiro start da sua coragem, que ali Deus falou para você, cara, você é forte e corajoso, vá. Olha, 9 anos de idade, clube de regatas, me lembro como se fosse hoje, né? E é uma história que eu conto porque foi um divisor de águas na minha vida, porque eu era um menino gordinho, com orelhas grandes, apelidado de Mickey na escola, e com uma falta de autoestima muito alta, né? E eu me lembro desse dia, né? No clube de regatas, para quem é de Ribeirão Preto sabe, tem um tanque de água onde as pessoas podem pular, né, do trampolim, né? Com uma espécie de saltos ornamentais, né, que tem nas Olimpíadas, né? E lá, eu não me lembro, acho que só tem lá em Ribeirão Preto um super tanque que você pode pular ali, não sei quantos metros exatamente, mas tinha 3 alturas, né? Um trampolim bem perto, um de segunda distância e um de terceira distância. E eu sempre pulava do primeiro, do trampolim, da tábua, né? E ali já era difícil para mim. Era baixo, mas quando você chegava em cima, eu sentia um certo medo, mas mesmo assim eu pulava e estava tudo bem. E teve um dia que eu falei, eu vou tentar pular do segundo. E eu falei, vou subir, né? E, poxa, minha família lá olhando, né? Todo o clube lá, muita gente ali na piscina. E eu falei, eu vou subir. E eu subi. Quando eu cheguei na ponta para pular, eu olhei para baixo e falei, não dá. Eu não tenho coragem.
E logo em seguida, um menino menor que eu, de 6, 7 anos, pulou do terceiro. E aí eu falei, caramba, como que o cara, menino mais novo que eu, pulou do terceiro e eu não estou conseguindo pular do segundo? E aí eu olhei para trás, eu pensei, ou eu enfrento a vergonha de voltar e descer a escada, ou eu enfrento o medo de pular. Ou seja, as duas decisões iriam ser negativas, né, do ponto de vista de enfrentar algo, né? De ter uma luta, né, entre aspas. Só que enfrentar o medo, eu poderia ter um resultado positivo. Enfrentar a vergonha, eu já tinha certeza que o resultado era negativo, né? Porque eu iria ter a vergonha ali. Se eu enfrentasse o medo, eu tinha a chance de ganhar, né? E foi o que eu decidi. E aí eu falei a frase, né? Seja o que Deus quiser. E pulei. Coitado de Deus. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Então, pessoal, quando surgiu o medo ou a vergonha, pode ter certeza, não tem nem que pensar. Vai enfrentar o medo que você consegue ter melhores resultados. E o trampolim, Jéssica, ele aparece na minha vida, vira e mexe. Né? Vira e mexe. Aliás, quanto mais... É a mesma sensação? Quanto mais você cresce, mais sensações de trampolim aparecem, né? Então, você tem que enfrentar o medo. E é por isso que não só eu, mas boa parte dos empresários consegue crescer, né? É que a gente não acaba divulgando os tombos, né? Muitas das vezes, nem sempre a gente vai enfrentar o medo e a gente vai ter resultados positivos, né? Sim. Então, eu, por exemplo, eu poderia ter pulado ali, ter machucado uma perna, enfim, mas eu poderia ter não tido uma sensação de orgulho como eu tive naquele dia, porque não aconteceu nada, eu pulei e depois eu pulei outras vezes, mas o medo estava lá sempre, mesmo já tendo pulado uma vez, né? Então, vai errar, né? É que a gente não fica contando, né? Muitas das vezes, mas tem muito erro, tem muito aprendizado. Então, essa história do Rafinha, como você disse, veio à tona aqui, que faz todo sentido na vida adulta também. Tem que ter coragem para enfrentar os seus medos. E muita gente não empreende por falta de coragem. Com certeza, concordo. Eu gostei muito dessa frase. Ou você enfrenta a vergonha de voltar, ou você enfrenta o teu medo e descobre algo novo, né? Porque o algo novo pode ser algo que vai dar certo, ou pode ser também algo que vai dar errado. Exato. E por que eu trago essa temática da criança em si, Rafa? Eu estudo isso e acredito verdadeiramente que o que nos move ainda é aquela criança interna que está dentro de nós. O que nos move é essa alegria, essa disposição, essa coragem, porque eu sou mãe hoje. E eu vejo que a minha filha, ela se deixar, ela quer se jogar do sofá, ela roleta, ela vai bater a boca no chão, porque a coragem está nela. Uhum. E aí a gente vai crescendo e alguns medos que são transferidos a nós, às vezes dos nossos pais, às vezes dos nossos parentes, vai cobrindo essa coragem. Então, o que eu acredito é que a pessoa que está ouvindo esse podcast, às vezes está louca para sair do CLT. E aí ela acha que ela não tem a coragem. Isso não é uma verdade. A coragem está dentro dela. Só que colocaram tanta plaquinha na frente da pele dela que ela não consegue dar literalmente esse passo de fé. E é nisso que eu quero entrar com você. Uma pessoa de muito coragem, ele também tem que ser um cara de fé. E eu olho para você e vejo que... Porque o que é fé? Fé é dar um passo naquilo, Rafa, que você não vê, você não pega, você não tem controle e você ainda assim acredita que é verdadeiro. Você ainda assim acredita que vai dar certo. Não é tudo dar certo, porque nem tudo vai dar certo. Isso é uma romantização da sociedade. Mas aí pensando no princípio de que você é um cara que tem fé no seu passo de coragem. Como que você coloca isso como rotina para o seu time quando você está liderando eles? Por exemplo, sei lá, tá vendo um colaborador seu e aí ele tá com medo de mudar de cargo. A gente tem isso nos nossos negócios. Sim. A gente tem pessoas que têm talento para ser vendedor, mas está lá como editor de imagens. Como que você traz essa coragem, esse passo de fé que você tem para os seus colaboradores? Porque, Rafa, eu estive dentro do seu negócio e eu preciso te dizer, eles te admiram demais. Eu te admiro demais porque você tem uma facilidade de sentar na cadeira de aprendiz muito grande. Então, me mostre como é que você educa isso nos seus colaboradores quando você lidera eles.
Olha, eu acho que não tem uma ciência exata para isso, né? Eu acho que vai muito do carisma da pessoa, da confiança que você passa e da credibilidade que você conquista ao longo do tempo, né? Mas olha só que coisa, né? Que coincidência interessante, né? Eu acredito muito mesmo que eu sou um cara admirado pelos meus colaboradores de forma geral. É claro que eu não acerto sempre, mas ao longo da história que eu tenho de empresário, né, tem 15 anos de agência de marketing, 4 anos de pizzaria, poxa, já devem ter passado, eu acho que não chega a 1.000, mas cerca de 1.000 pessoas aí que trabalharam comigo ao longo desse tempo, principalmente na pizzaria, né, porque tem muita rotatividade, talvez não seja 1.000, 500, enfim. Se hoje eu tenho 80, 90 colaboradores ao longo de 4 anos, enfim, muitas pessoas extras, enfim, eu acho que sim. Cara, eu nunca fui criticado diretamente, pelo que eu me recorde, por alguma atitude minha, ou por algum erro, sabe? E agora, quando a gente estava vindo para cá, acabei de receber uma crítica, não diretamente a mim, mas do nosso restaurante, de alguém que eu não sei quem é, muito provavelmente um fake, né? Falando do trabalho de gestão desse nosso restaurante, que coincidentemente ou não, eu estou bem afastado, né? Deixei na mão de algumas lideranças, né? E poxa, eu fiquei chateado, eu cheguei aqui um pouco cabisbaixo, porque eu posso até perder, posso até quebrar, posso até não ter sucesso com algum produto que faz parte, né? Mas o que eu não quero é ser reconhecido como uma empresa que não se preocupa com os nossos colaboradores. E apesar de não ter sido, e mesmo na crítica isso não está claro, né? Não foi uma crítica diretamente a mim, né? Eu sei disso, né? Até porque a gente sabe dos nossos atos. Eu sei que a responsabilidade é minha, porque as pessoas que estavam lá liderando, né, esse time de pessoas, que são obviamente contratados por mim, né? E eu errei, nesse ponto eu errei. Nesse ponto eu errei, eu acho que eu fui iludido, influenciado, especialmente por uma liderança, né, que graças a Deus já saiu. E sabe quando a gente percebe que realmente foi induzido, foi iludido, né? Isso faz parte da vida do empresário. Mas eu fiquei triste, e é uma pergunta que você me fez e que poxa, por que será que eu recebi essa crítica só agora, né? Antes do podcast, né? Como Cantina, como Cantina Falaguasta. Então, assim, erro meu, a responsabilidade é minha por ter deixado essa liderança lá por muito tempo, uma liderança que influenciou não só a mim, mas outras lideranças, né? Não vem ao caso, evidentemente, aqui citar nomes, né? Mas faz parte do aprendizado. Apesar da crítica, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa 100% justa com todos que estão na minha equipe, né? E quem está comigo há muito tempo sabe disso, né? Sabe disso. E eu tenho certeza que se eu pedir eu não vou fazer isso, mas se eu pedir para as pessoas de forma direta falarem sobre isso, eles vão falar que o Rafael é um cara justo. Claro que posso ter errado, passado por situações de altos e baixos, né? Mas eu acho que é essa credibilidade, esse tempo, essa palavra sincera, né? Que eu acho que eu nunca deixei de falar, nunca, sabe, vou ludibriar, vou falar. Não, eu sempre fui sincero, eu nunca prometi mundos e fundos para absolutamente ninguém. Então isso eu tenho bastante orgulho. Muito bom. Acredito sim que uma das características que um bom empresário tem que ter é a verdade como princípio. Exato. Então, o seu time, né, faz parte do nosso... Só para o pessoal entender, né? O Rafael tem uma agência de marketing também, junto com a Falaguasta. Sim. A gente tem essa parceria muito bacana também. E eles também são muito transparentes, muito verdadeiros. E eu acredito sim, Rafa, que colaborador é reflexo do líder. Sem dúvida. E você comentou sobre algumas traições. Deixa eu te falar. Exatamente. Tem, viu? Tem. E a gente tem que se acostumar com isso, né? Não é só comigo, tem vários, né? Tem vários mesmo. Tem questão também de ideologia. Eu acho que a minha ideologia não vai ser 100% igual à sua, mas eu acho que em alguns momentos pode influenciar a depender da sua maneira de entender e respeitar as pessoas. Por exemplo, eu não vou falar aqui de questões políticas, mas eu tenho que ter como empresário, do meu ponto de vista, a habilidade de entender
independente de quais sejam as preferências e a ideologia dos meus colaboradores. Na minha empresa não tem problema você ser de direita, você de esquerda, você desde que a pessoa saiba separar isso muito bem e faça um bom trabalho. Mas tem gente, tanto o colaborador quanto o empresário, que não sabe lidar com isso. Então, tem que ser as duas. Poxa, eu tive um grande profissional que trabalhou comigo, que tem uma ideologia um pouco diferente da minha, que fez um grande sucesso, né, conosco, acabou de ser reconhecido pelo mercado, vai ganhar quase o dobro do que ganhava pelo trabalho que fez, e é um cara que tem uma ideologia totalmente diferente da minha, mas a gente teve uma ótima relação, né, profissional. Então, eu admiro tanto da parte dele essa postura, quanto da minha parte também, entendeu? Agora, tem gente que leva, sabe, que busca sempre o lado negativo da história e quer o confronto, né? Sabe, a política hoje eu vejo as pessoas querem demais o confronto, né? E isso no mundo empresarial não pode existir. O mundo empresarial não é política, é totalmente diferente. Por que o Brasil não dá certo? Porque o sistema político, ele não tem... sabe, essa característica. Parece que as pessoas sempre estão buscando os problemas a todo momento, um contra o outro, né? E infelizmente quem sofre somos nós, entendeu? Boa, vou fazer um gancho aqui e vou falar para você que está nos assistindo. Faz parte do meu propósito aqui com você, Rafa, bater nessa tecla que você trouxe de um jeito espiritualizado, e é bíblico que as pessoas não podem se mover por política. Quem está lá foi escolhido por Deus em todas as circunstâncias. E aí, uma pergunta que eu te faria é... Eu te acho um cara espiritual, tá? Eu costumo dizer a frase, Rafa, que nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Nós somos espíritos vivenciando experiências da Terra, experiências carnais. E aí você falou de ideologia, de respeito, de entender que o outro pode te agregar de maneiras diferentes, ainda que ele se comporte e tenha uma visão de mundo diferente. E aí eu gostaria de dizer assim, quando você vai escolher um sócio, essa escolha de sócio ela é intuitiva no sentido espiritual, no sentido de já estou sendo guiada pela intuição e esse cara fez match comigo, ou você de fato vai ter que se relacionar por muito tempo para validar nas suas emoções, nas suas sensações, se aquela pessoa merece de fato ser seu sócio. Quem te guia nas suas decisões de escolher para sócio? É a parte intuitiva do sentido gostei? É uma parte intuitiva também e dependendo do momento, né? Vou dar um exemplo, né? Eu tô prestes a ter um sócio na minha agência, né? Que é o Lucas, que é um rapaz que está conosco já há 5 anos, começou como estagiário, um cara fantástico, 100% leal. Teve oportunidades de me trair, né? Do ponto de vista profissional e... Ele não sucumbiu, né? Ele foi 100% leal, né? E me mostrava as oportunidades, né? Então, ele é um cara que com certeza vai ser. E ele foi por merecimento, né? Por merecimento, né? Vai ser, brevemente. Então, parte é intuitiva, parte é mérito. Exato. E agora, por exemplo, o meu irmão é meu sócio, né? Obviamente, na pizzaria, que fiz questão de tê-lo, né? Ele me pediu e eu achei muito legal. Foi uma situação que eu fiz mais por ser meu irmão, por querer ter do meu lado, do que por merecimento ou por, enfim. Eu achei que eu senti uma vontade muito grande de tê-lo como sócio. E Portugal, por exemplo, que eu tenho sócios lá, eu acho que foi coisa de Deus, porque o Anderson, que é meu sócio, que acreditou na marca lá em Portugal, né, investiu inclusive num plano de negócio para ter a marca Falaguasta lá, é um cara muito abençoado, né? Eu acredito que era propósito mesmo ele ser dono lá. E ele trouxe mais um sócio, que é o Vinícius, que eu não conhecia, e é um cara que agrega muito, né? Do ponto de vista, um cara muito sério, né? E eu acredito muito, né? na confiança, sabe? No trabalho dele, na personalidade, na pessoa, né? E foi uma aposta. Né? Foi uma aposta, né? Especialmente o Vinícius, né? Não só o Vinícius como o Anderson, mas o Vinícius foi uma aposta porque eu não tinha muita escolha, né? Naquele momento ele investiu no negócio, foi uma aposta, claro que nas primeiras conversas isso já
a gente já percebe, né? Se ele te desse algum indício, se ele não tivesse uma história, se não tivesse uma credibilidade, óbvio que eu não iria aceitar, independente de questões financeiras, né? Mas a gente sabe que não é só isso, né? Então, graças a Deus, eu acho que foi uma ótima escolha e a gente está muito forte lá, né? É um risco, né? A questão de sociedade, mas eu graças a Deus, eu nunca errei. Nunca errei nesse ponto aí. Eu acho que eu sei ler um pouco as pessoas, apesar de já ter me decepcionado com gente também, especialmente colaboradores, entendeu? Que talvez nunca seriam meus sócios, né? Então, eu acho que tem as duas partes, tanto por merecimento, mas também por visão, história, relacionamentos. Hoje em dia, Jéssica, a gente sabe quem é quem na cidade, né? Uhum. Tem gente que, obviamente, tem relacionamento com o dono, mas nunca vai ser meu sócio, né? Nunca eu chamaria, nunca aceitaria, né? Porque a credibilidade a gente conquista, né? E tem gente que, infelizmente, não tem credibilidade, mas tá aí, tá no game, né? Tá no game. Eu gostei disso. A gente tem que confiar na parte intuitiva, na parte que Deus, e também fazer a nossa parte também por meritocracia, eu coloquei aqui. Exatamente. Então, muito e acreditar, sabe o que eu falo também? Eu falo pro Lucas, né, cara? Pô, você apostou a sua vida profissional em mim. Massa. Ele apostou. Eu falo pra ele, cara, você pode perder essa aposta aí. Sei lá, eu falo pra ele, eu posso morrer amanhã de carro, eu posso ter uma depressão que eu fico 10 anos em casa, tudo pode acontecer. Né? Mas ele apostou em mim. E aí, isso que ninguém faz. Poucas pessoas fazem. Exatamente. Então, assim, cara, pega um cara que você gosta, que você acredita e aposta e vai atrás da vida, né? Se dedica, faça mais do que você é contratado, entendeu? Então, ele apostou e eu tenho certeza que ele vai ter resultado. Já teve, vai ter mais, entendeu? Mas eu vejo pouca gente fazendo isso, né? É difícil você ter uma pessoa que acaba se destacando tanto assim, entendeu? Sim. Por quê? Porque apostou, né, no meu sucesso e, consequentemente, no sucesso dele. E aí um vai levando o outro. Então é difícil isso. E só os melhores sobrevivem, né? Isso não tem jeito, é meritocracia. Só os melhores. Vamos supor que várias pessoas apostassem. Só o melhor, não tem como. Recentemente, eu tomei uma decisão de nomear um líder lá, fiquei na dúvida entre um e outro, mas eu nomeei um. Só que eu sabia, se eu nomear um, o outro vai desistir. Ele vai sentir. Vai desperformar, você fala? Vai, não deu outra. É mesmo? Uma semana, pediu demissão. Massa. Faz parte. Eu posso pegar um gancho aqui? Eu gostaria de ouvir, assim, algo... Você comentou uma coisa que é o meu momento hoje, sabe, Rafa? Você que tem muitos sócios, você sabe que sócio não consegue segurar a performance toda hora. Tem hora que ele tem que dar umas pausas. Isso é a vida de empresário. O que as pessoas veem em rede social, que trabalho e felicidade, parece que é romantizado. O mundo empresarial está muito romantizado. E assim, eu tenho só 34 anos e eu vejo as pessoas que estão chegando para empresariar e eu falo, cara, porque empresariar não é isso. Vai ter dia que você não quer levantar, vai ter dia que está muito difícil, vai ter dia que os problemas estão muito difíceis. E eu quero muito que quem esteja assistindo o meu podcast preste muita atenção nessa pergunta que eu vou fazer para o Rafa, porque eu tenho certeza que a resposta que você vai dar para mim, Rafa, é a que eu estou precisando ouvir hoje. E aí a pergunta que eu te faço, como é que é o nome do sócio de Portugal? É o Vinícius e o Anderson. Boa, dois, Vinícius, né? E o Anderson. Imagina comigo um cenário, tá bom? Vocês são sócios e estão performando há 2, 3 anos. Combinado? Uhum. E aí um deles começam a desperformar. Eu gostaria que você me dissesse quem é Rafa como sócio quando um desperforma. Porque você contou aqui que às vezes vai ter um momento de depressão e alguém está botando fé em você. Acontece, né? Concorda? Você vai estar numa dificuldade e alguém continua colocando fé em você. Porque é assim que acontece com Deus, com nós, não é? A gente tem dias difíceis, a gente tem dias que a gente não quer sair do nosso quarto e Deus continua injetando fé em nós. Uhum. Quem é o Rafa quando os seus sócios param de performar? Olha, eu nunca tive essa situação, né? É mesmo? Nunca tive, né? Até porque a sociedade de Portugal é muito curta, né? Um irmão sempre performou. Você consegue pensar em um momento assim, de alguém que você não... Sabe onde dá pra ver uma coisa empresarial que dá pra você me responder? No casamento, pô. Tu é casado. Ah, sim, sem dúvida. Não, o casamento é o seguinte, depois que você casou, você tem que colocar na cabeça que você nunca mais vai largar. A partir do momento que você tem como se fosse o pai e mãe, o seu casamento, ele você evita muitos problemas. Exato. Mas quem é o Rafa quando
alguém que você ama está desperformando. Não, tô do lado, vou carregar do lado, vou carregar no colo. Desde o começo, antes de casar. A minha esposa é testemunha. Você já mandou uma mensagem que lembrou do momento importante da nossa vida, que foi um dia que eu discuti com ela no Shopping Santa Úrsula, depois de um mês de estar junto, que eu falei, vem para Ribeirão, eu vou pagar sua faculdade, vou pagar seu carro. E eu já estava casado com ela um mês antes, né? E ela, aquele dia, falou que foi uma virada de chave para ela, porque ela estava totalmente desgostosa da vida, tinha acabado um relacionamento, e ela achou que ela não quer casar. Enfim, ali ela viu, pô, existe sim a possibilidade de eu casar e ser feliz. Porque tem muita gente aí que está escutando que, não é impossível casar, não vou achar, esses caras não querem nada. É difícil, realmente. Mas tem muita gente. Aí vai da sua postura também para encontrar essas pessoas, né? Então, eu sou a pessoa que estou do lado, na dificuldade, na alegria. E da mesma forma, a minha esposa comigo, né? Quando eu já tive em situações de tristeza, ela sempre esteve do meu lado e vice-versa. E eu vou estar do lado, vou fazer tudo. Então, quando a gente fez o curso de casamento, né? Curso de noivos na Igreja Católica, a gente aprende, né? Uma só carne, né? Uma só pessoa. Então, isso para mim me marcou muito, entendeu? Só que eu já era assim antes mesmo de casar. Então, o sucesso do casamento, não só do casamento, né, de todas as áreas, é isso, é você estar ajudando. Então, a sociedade é isso. Não tive essa situação ainda na vida real, mas se o meu sócio, alguém que está no meu time, que eu quer de confiança e falar que está passando uma situação ruim, claro que eu vou fazer o meu melhor para poder ajudar da melhor forma possível. Agora, não depende só de mim, né? Com certeza. Eu falo, tem que dar 1, 2 chances. Na terceira chance, se a pessoa não se ajuda, né? Também eu não posso prejudicar a minha vida por conta de uma situação, mas eu acho que tem que ajudar. Tem que ajudar e dar as oportunidades, sem dúvida nenhuma. Até porque amanhã pode ser eu, né? Pode ser eu. E o que eu gostaria que fizessem por mim, né? A mesma coisa, né? Então eu acho que tem que ser dessa forma. Muito bom. Rafa, vamos fechar com maestria? Uhum. Vamos. Mas já acabou? Não, mas é uma perguntinha. Tá gostando? Tô, lógico. Que horas são? Muito bom. Rafa, eu vou olhar para cá porque deve ter alguém que vai gostar da sua resposta, tá? Uhum. O que você diria para alguém que está com muito medo de tomar uma decisão muito séria no ramo empresarial? E como você diria, de maneira simples e prática, porque você é isso, para essa pessoa que está com muito medo de dar um passo, que é o passo que vai ser o passo da transformação de vida dela, por tudo que você já viveu? Olha, primeiramente, né? Eu teria a questão da razão, né? Que eu colocaria no papel prós e contras, né? O que eu ganho, o que eu perco, o que eu posso ganhar e o que eu posso perder, né? Aquela matriz SWOT, né? Uhum. Então, coloca no papel se eu fizer, o que eu ganho, o que eu posso ganhar, quais os riscos, o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? Porque às vezes a gente tem vários pensamentos, mas colocar no papel é muito importante, porque você acaba elencando ali e fica mais claro na sua mente. Se você lê, né? Nossa, eu tô aqui com uma lista que eu posso ganhar 10 coisas, eu posso perder 2, e se eu perder, eu não vai me fazer tanta falta, sabe? Então, do ponto de vista racional, eu faria isso. Colocaria no papel, né? E eu pediria também, de verdade, para os céus, né, dar alguma pista, alguma indicação, um sinal, né? Eu mesmo estava num momento recente ainda que eu tava, sabe, eu vivi um mês assim em dúvida e fui deixando a vida me levar nesse ponto, sabe? Para uma tomada de decisão empresarial. E aí as coisas vão acontecendo, sabe? As coisas vão acontecendo naturalmente, sabe? Então eu daria essa dica aí, né? Pede pro céu um sinal, eu acho que tem sim o feeling. Tem sim também essa questão mais espiritual, mas a razão também é muito importante. E eu já acabei errando por falta de razão, né? Muito bom. Entendeu? Muito, errei demais, entendeu? E fui só na impulsão, né? E esse foi um erro que eu cometi, que eu não cometo mais. Muito bom. Então, você que nos assistiu, esse episódio vai resumir que coragem não é pular no vazio, né, Rafa? Uhum. Coragem é você ter pautado o que é certo e o que é errado, pós e contras. Você citou uma matriz muito importante no ramo empresarial para tomada de decisões que são muito sérias, mas também é pedir ao reino, é também pedir aos céus sinais para validar a sua decisão. Não se esqueça, cara, que tem alguém que já preparou no céu aquilo que é para você. E você precisa dessa validação. Não ande sozinho aqui, nem na vida pessoal, nem no ramo empresarial. Muito, muito obrigada por isso, Rafa, porque
cara, eu te admiro de verdade. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. De verdade. Eu olho você indo para Portugal, indo para Londres. A Nayara sabe, eu falo pra Nayara, eu não conheço um cara tão corajoso como o Rafa. Porque, Rafa, agora eu entendi. Eu acho que eu sou muito não sabia a história do viu, trampolim, mas eu sabia a história do trampolim. Você não sabia? Não, porque essa é a sua escolha. Ou eu vou ou eu fico aqui envergonhado por não ter ido e vivido essa experiência, e aí alguém vai para Portugal e eu falar, poxa, uma pessoa que sabe menos que eu, que tem menos experiência que eu, teve mais coragem que eu, porque isso foi o trampolim, né? Sim. Um menino que tinha menos idade que você, menos talvez que capacidade racional que você, fez algo que você já queria fazer. E é isso que é a coragem. Eu olho pra você e ficou muito resumido no trampolim. Que é isso que é a coragem na sua vida. É. E, cara, eu tô me sentindo muito honrada por você ter vindo aqui. A gente tá olhando aqui, gente, porque a minha filhinha acabou de chegar, nossa filhinha acabou de chegar, e ela o amor das nossas vidas. Eu entendi o que é felicidade depois que ela chegou na minha vida. É verdade. Isso é bom isso demais, né? Ser pai, ser mãe, você é doido. Exatamente. É bom demais. Então, você que está nos ouvindo, quer falar mais alguma coisa, Rafa, para o telespectador? Não, só agradecer a presença, foi muito legal, né? Eu já quero voltar, diga-se de passagem, para a gente falar outras histórias. E tô louco para assistir o podcast seu com a Nayara, viu? É mesmo? Inclusive, se vender ingresso para assistir em loco, eu pago, viu? Combinado. Ô, Rafa, ela nem sabe o que eu vou perguntar para ela. Não, genial. Porque foi a primeira vez, assim, no decorrer dessas jornadas juntas, que eu fiz segredo de tudo. Ela não sabia o que era o cenário, o que a gente vai viver aqui. Ela não sabe a pergunta, sabe nada. Todos os entrevistados comigo, que vão ser convidados por mim, inclusive, não saberão da identidade divina empresarial que eu enxerguei neles. E tem que ser algo natural, tem que ser algo fluídico. Tem pessoas que eu convivi muito. Um dos convidados eu só peguei na mão e foi o suficiente para identificar aquilo que é de Deus na vida dessa pessoa. E eu vou trazer isso. E você que está nos ouvindo, eu espero que você siga a gente no podcast. Eu espero que você siga a gente no YouTube para receber ainda mais orientações do quanto Deus pode contribuir na sua empresa. Não é religiosidade. Gente, Rafa, eu encontro com empresários que eu falo, cara, por que tu não fala de Deus no teu negócio? Por que você não fala de Deus na sua empresa? Ah, Jéssica, porque vai ficar parecendo religiosidade. Eu falei, cara, religiosidade é uma coisa. Espiritualidade é algo fundamental dentro dos negócios. E estou para dizer, Rafa, empresas que não se espiritualizarem de maneira verdadeira, e é nessa pegada que eu acredito, tá? Não é só colocar tudo nas mãos de Deus, mas se já é de Deus, qual a chance de dar errado se a sua empresa é de Deus? Fala a verdade. Não tem como. Não tem como. Só que se a sua empresa é de Deus. Eu aprendi ultimamente. Eu estava num momento assim de indecisão e tal. Eu conversei com um amigo meu franqueado, que é o Henrique Matos, que é um cara que eu admiro muito, né? E ele é um cara que traz a fé, né, para Falaguasta. Aliás, quando eu busquei o Henrique para ser franqueado, isso foi uma coisa que, cara, esse cara vai trazer muita coisa para nós. Que é um cara abençoado. É uma história de... Aliás, traz ele aqui. Tá bom. Pode trazer. Qual é o nome dele? Henrique Matos. É empresário. Henrique, eu vou te ligar. Ele é ex-jogador de futebol, é assessor de investimentos. Esse cara tem muita história. Não, esse cara você tem que trazer. Você pode trazer. Vai me conectar com ele? Pode, inclusive, cobrar um dinheirinho dele, que ele tem muito dinheiro para pagar, para ajudar. Vai me conectar? Ele vai ser patrocinador do podcast. Vai ser patrocinador. Então Henrique Matos. Você vai me conectar com ele num café? Vamos tomar um café juntos? Vamos. Não, vai ser. Inclusive, vocês vão pegar todo o dinheiro de vocês e colocar com ele, que você pode confiar. Esse você pode confiar. Vale a pena. É assessor de investimentos aí de Ribeirão Preto, cara, família, fantástico, né? Ele falou, cara, faça o seu melhor, que Deus tá... Tipo assim, faz o seu melhor, faz o bem, que vai ter o resultado. Não tem outra dúvida, não fique com medo. É isso. Acredite, faça as suas orações. Então, isso é muito importante. E eu, depois que ele falou isso, eu fiquei mais tranquilo, assim, sabe? É isso, cara. Porque... não tem que ficar preocupado com tanta coisa assim, sabe? Faz o seu melhor e por mais que venham os problemas, né? Então, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, né, cara? Muito bom. Então... Obrigado por trazer o nome. Vai trazer o Henrique aí, que ele vai inclusive te ajudar muito na sua vida pessoal também, só que esse podcast aí. Amém. Entendeu? Então, capaz de ele querer cobrar de você, porque ele gosta, viu? Ele gosta de dinheiro. Combinado. Tá bom. Combinado. Tô enchendo o saco dele. Muito obrigada. Então, esse é o nosso recado para as pessoas. Acreditem verdadeiramente na espiritualidade e use a meritocracia. Coloque enraizado as informações que você precisa para tomar boas decisões. Obrigado. Amém. E vamos para cima. Para cima. Muito obrigado mesmo. Obrigado.